Existe uma palavra que dá origem a todas as outras e que explica muito sobre nós, sobre o mundo e sobre Deus. Um escritor disse que as palavras podem se deteriorar com o tempo, mas uma delas não sofreu avarias. A última palavra perfeita é o nosso tema de hoje. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E hoje vamos nos debruçar sobre uma única palavra, a última palavra perfeita, como eu disse no início. Você sabe que palavra é essa? É a palavra graça. Isso mesmo, graça. Nós costumamos definir esta palavra como favor imerecido, que diz respeito a algo que recebemos, mas não merecemos. Um presente, uma dádiva. Mas com certeza é sobre algo muito maior. O mundo em que vivemos tenta sufocar a graça com o seu egoísmo, suas leis de compensação e seu materialismo. Mas ele fracassa, porque a graça está em todo lugar. Veja o exemplo. O que muitas pessoas fazem antes das refeições? Dão graças. Quando alguém nos faz o bem, somos gratos. Nos surpreendemos com aquilo que é gratuito. Uma hospedagem amorosa é algo gracioso. Os súditos britânicos chamam a realeza de sua graça. Quando algo terrível acontece, chamamos de desgraça. Tudo isso vem de um único lugar, da última palavra perfeita. E agora que você está familiarizado com a palavra graça, podemos nos deleitar na beleza de sua melodia. Graça sublime do Senhor, perdido me achou. Estando cego, me fez ver da morte, me salvou. A graça me fez, enfim, temer, e o meu temor levou. Oh, quão preciosa, preciosa é para mim a hora em que me salvou. Perigos mil atravessei, mas a graça me valeu. E salvo agora eu irei. Talvez você nunca tenha pensado no poder que as palavras exercem sobre nós. Há um exemplo claro disso, que quando você quer falar pouca coisa com alguém, você diz que quer dar uma palavrinha.
E quando alguém usa uma palavra indecorosa, uma palavra indesejada, a gente diz que essa pessoa está falando um palavrão. As palavras, elas têm um poder definidor, são um conjunto de ideias que se articulam, elas precisam das palavras. O assunto do nosso programa de hoje é a última palavra perfeita. E quando nós falamos da última palavra perfeita, nós estamos citando a palavra graça. Eu posso compartilhar algo muito pessoal aqui agora até e dizer que eu sempre digo que para mim essa é a palavra mais bonita do mundo. Eu me lembro do meu filho mais velho, quando era criança, eu falava com ele que a palavra mais bonita do mundo é a palavra graça. E um dia ele me perguntou: pai, qual é a palavra mais feia do mundo? Eu falei com ele: a palavra mais feia do mundo é a palavra pecado. E por que eu estou dizendo isso? Porque a graça é, de fato, a última palavra perfeita e, na minha opinião, a palavra mais bonita do mundo por causa de tudo que ela abraça, por causa de tudo que ela significa. E quando nós tentamos entender ou defini-la, nós percebemos que graça é essencialmente ou basicamente um favor imerecido. É fazer por alguém aquilo que aquele alguém não mereceria. Graça é fazer por outrem aquilo que a pessoa não trabalhou, ela não lutou para receber. Graça, ela, como você já ouviu no programa de hoje, ela acaba dando sentido a tantas outras palavras na nossa língua e em diversas línguas. E o texto de Efésios, capítulo 2, que é o texto da nossa reflexão, poderia ser um texto emoldurado pela graça. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, representam para nós um grande tratado sobre a graça, sobre o favor imerecido e principalmente sobre a graça de Deus. E esse texto, ele nos ensina algo fantástico, algo que todos nós deveríamos abraçar num dia como o de hoje, em tempos onde a religião tem tentado nos confundir e nos fazer acreditar que nós somos salvos pelos nossos méritos. Nós já temos dito algo sobre isso, que há uma falsa teologia sendo ensinada, dizendo que você pode barganhar com Deus, que você pode fazer por merecer. Não, de jeito nenhum. Quando falamos de salvação, quando falamos do perdão, quando falamos da transformação que Deus é poderoso para realizar nas nossas vidas, nós usamos apenas uma palavra: graça. Muito cuidado com a teologia da prosperidade. Muito cuidado com a teologia que diz que você pode comprar as bênçãos de Deus. Muito cuidado com a teologia, com a doutrina, com o ensino que diz que você pode, de alguma maneira, ser salvo por aquilo que você faz. Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós encontramos uma descrição clara a respeito disso. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação em Cristo Jesus, que nos foi oferecida gratuitamente, mas cujo meio é a fé, ela só pode ser provada pela graça, ela só pode ser experimentada por essa última palavra perfeita, por esse favor imerecido que nos foi concedido. E o que isso nos ensina? Nos ensina que, a partir desse texto de Efésios capítulo 2, nos ensina que a graça aponta o caminho sobre quem nós éramos. O apóstolo Paulo, fazendo aqui uma explicação sobre o poder da graça nas nossas vidas, ele fala sobre quem nós éramos. E quando eu falei para o meu filho que a palavra mais feia do mundo é a palavra pecado, estou me referindo àquilo que o pecado produz no mundo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante, ele fala sobre todos os efeitos do pecado e que nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que
todos pecaram, nos textos de Romanos, capítulo 3 e capítulo 6. E o pecado sendo o grande mal desse mundo e a palavra mais feia desse mundo, a palavra mais terrível do mundo, dá origem à escravidão, dá origem a todo tipo de coisas ruins que tornam o homem aquilo que o homem é por natureza. O salmista diz que ele nasceu na iniquidade, nasceu no pecado. Nós nascemos assim, separados de Deus, inimigos dele. Nós nascemos completamente em pecado e totalmente em pecado, escravos, sujeitos a toda sorte de coisas ruins. Porém, no versículo 4 deste texto de Efésios, capítulo 2, há uma expressão que muda tudo. A expressão mas. Se a graça explicada aqui nesse texto fala sobre quem nós éramos antes que ela nos alcançasse, ela também nos ensina sobre quem nós somos no momento em que ela entra nos nossos corações. É triste ver pessoas esmagadas pela culpa e por aquele sentimento de tentativa de agradar a Deus e não conseguir, porque tentam com as suas próprias obras, com seus próprios méritos. Mas no versículo 4, nós encontramos a descrição perfeita do que a graça realiza. O texto diz: mas sendo Deus rico em misericórdia e por causa do grande amor com quem nos amou. A graça de Deus mostra quem nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. Mas a graça de Deus mostra quem nós somos, porque fala que nós somos amados por Deus. Fala que nós recebemos vida juntamente com Cristo. Você já pensou nisso? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas a Bíblia diz que a graça de Deus nos deu vida. Pessoas que estão mortas em hábitos terríveis, pessoas que estão escravas de condições terríveis promovidas por essa separação. Pela graça de Deus, elas são reconciliadas. Pelo favor imerecido, por não merecer, recebem das mãos graciosas de Deus a bênção do perdão e da salvação. Deus nos amou, Deus nos deu vida. O texto diz que Ele nos glorificou por meio de Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Ele nos coloca numa experiência de transformação diária, porque a graça de Deus, através da obra de Cristo, mediante a ação do Espírito Santo em nós, nos transforma todos os dias para a glória do nome do Senhor. Mas o que essa graça faz? Além de mostrar quem nós éramos e quem nós somos, a graça de Deus, e preste atenção nisso, ela também fala sobre quem nós podemos ser. O versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados para as boas obras. E o que há de tão especial nesse texto e nessa referência? A última palavra perfeita, na minha opinião, a palavra mais bonita do mundo. Ela nos ensina sobre quem éramos. Nós éramos escravos de nós mesmos, escravos do ego, escravos da nossa condição pecaminosa. Mas, pelo amor de Deus manifestado na obra de Cristo, quem nós somos? Hoje nós estamos vivos pela graça de Deus. Hoje nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós fomos perdoados pela graça de Deus. Nós fomos reconciliados com o Pai pela obra do Filho. Mas quem nós podemos ser? A Bíblia diz que nós podemos ser feitura de Deus por meio dessa graça. Sabe o que essa palavra feitura significa? Ela significa uma obra de arte. E, literalmente, a expressão significa uma obra de arte. Você pode ser, pela graça de Deus, uma obra de arte dele, criado para as boas obras. Mas isso só é possível por meio da fé no Filho de Deus, no sacrifício que Cristo realizou. Só é possível se você crê em Jesus Cristo e entender, por meio da fé, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, para que essa graça te invada, transforme a sua vida em feitura de Deus. Na sua obra-prima, no seu grande poema,
Se nós estamos falando de palavras, da última palavra perfeita, a palavra mais bonita do mundo, eu não gostaria de comparar esta feitura, esta obra de arte, com qualquer outra coisa que não seja um poema. A graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos contou uma história maravilhosa. Essa última palavra perfeita nos indica algo maravilhoso. Ela fala do poeta, ela fala da pena do poeta e ela fala do poema desse poeta. Assim somos nós, pela graça de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, se tiver fé, a fé como um meio para que essa graça te alcance, ou alcançado pela graça, você possa crer, crendo, você pode se lembrar que o grande poeta escreveu com a sua pena maravilhosa chamada graça, um grande poema, uma obra de arte. É isso que Deus quer fazer na sua vida, através da última palavra perfeita. Renda-se a Cristo, entregue-se a Ele. A graça de Deus pode transformar essa obra mal acabada que nós somos, essa obra desconstruída que nós somos, numa grande obra de arte. É o que eu peço pela sua vida, pela minha vida. Que Ele nos abençoe. Amém. Deus, por sua graça, manifesta o seu amor para conosco. A última palavra perfeita nos coloca de joelhos diante de Deus. Mas ainda existem muitas pessoas escravas do seu próprio desempenho, pensando que Deus irá amá-las mais se elas tiverem um desempenho melhor. E outras, escravas da culpa, que pensam que Deus a ame menos se eles não fizerem nada. Hoje você pode ser agraciado com o presente da salvação se você a recebê-la pela fé. Talvez você precise orar, pois ainda se acha escravo do seu próprio desempenho e precisa abraçar a graça de Deus como a única forma de você se encontrar, de fato, na presença do Senhor. Ore junto comigo. Senhor Deus, nós louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça, Teu favor imerecido. Aquilo que o Senhor faz por nós, mesmo não sendo merecedores, ó Pai, por causa do nosso pecado, de tão grande amor do Senhor para conosco através do Senhor Jesus. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes somos escravos do nosso próprio desempenho, pensando que se nos esforçarmos mais, o Senhor nos amará mais. Ó Deus, confessamos também que em muitos momentos da nossa vida somos escravos da culpa, pensando que o Senhor tem nos amado menos porque não temos feito nada ou porque nos sentimos imperfeitos demais na Tua presença. Ó Deus, nos ajude a perceber que não é o que fazemos que nos torna aceitos diante de Ti, mas é o fato de que o Senhor já nos aceitou em Jesus Cristo, para que o Senhor possa então nos tornar pessoas que obedecem e que amam o Senhor de todo o nosso coração, pela graça que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe e nos edifique com esta graça maravilhosa, a última palavra perfeita, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu acho que uma pessoa que foi alcançada pela graça, ela naturalmente vai começar a transmitir essa graça para outras pessoas também. Porque eu entendo que a graça, ela é nada mais, nada menos do que a encarnação de Jesus. Jesus é Deus, Jesus se tornou um homem como nós, se tornou semelhante a nós, sofreu coisas como a gente também sofre, fome, sono, cansaço. E ao expressar essa humanidade, ao experimentar os fardos da gente, Jesus estava manifestando ali também a sua graça. Eu julgo que o viver gracioso tem muito a ver com isso, com essa capacidade humana de também se encarnar naquilo que o outro está passando. Você se encontra com a pessoa em dificuldades, você se encontra com a pessoa passando por situações difíceis e você, como alguém que foi alcançado pela graça do Jesus,
que assumiu a sua forma para sofrer os seus sofrimentos, você olha para alguém sofrendo, você olha para alguém em dificuldades e você diz, eu também preciso imitar o meu Senhor. E aí o que você faz? Eu também quero me encarnar, usando aqui a mesma expressão. Eu também desejo, de alguma forma, me tornar participante do que o outro está passando, para que eu também possa ajudá-lo de alguma forma. Nesse sentido, ao olhar então para o que Jesus fez, ele se tornou participante do sofrimento de cada um de nós. Eu julgo que o viver gracioso passa também por isso. Eu olhar para o outro e não vê-lo como mais uma estatística, vê-lo como mais um passando maus bocados, mas como eu, de alguma forma, posso me inserir naquela realidade daquela pessoa e, de alguma maneira positiva, poder abençoar a vida dela. E aí você pode me perguntar, ok, entendi que eu preciso imitar Jesus e me encarnar no problema do outro e me tornar participante do sofrimento do outro. E como eu faço isso? Tem alguma dica fácil para eu fazer? Olha, nas pequenas coisas. Você olha alguém passando por uma situação, por exemplo, de fome, oferece um prato de comida. Alguém que está enfermo e não tem dinheiro para comprar um remédio, compra o remédio para a pessoa ou consiga parceiros para adquirir o remédio para a pessoa. Você tem alguém que está precisando de algum apoio e você tem condições ou tem contatos de pessoas que conseguem, de alguma forma, atender aquela necessidade do outro, vai lá e faça. Então, a dica fácil, ela é muito simples, é perceber a necessidade do outro e se fazer a pergunta, eu tenho como atender isso de alguma maneira? Tenho. Logo, vou fazer. Não tenho como fazer, mas conheço alguém que possa. Hoje não existe nada mais fácil do que pegar o celular, gravar um áudio, mandar uma mensagem e dizer, olha, tem um conhecido meu, tem um amigo meu precisando disso e eu sei que você é alguém que pode me ajudar. Você poderia me ajudar nisso? Então, dicas fáceis. Use o que você tem, use os contatos que você tem para cuidar de pessoas. Então, às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que a gente pode mudar o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode mudar o mundo, mas você pode agir de maneira transformadora, abençoadora nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa que está sentindo dor, eu posso oferecer um medicamento. Uma pessoa que está sentindo fome, eu posso oferecer um alimento. Uma pessoa que está sentindo ali tristeza, mesmo no tempo da pandemia sendo difícil, mas eu posso oferecer um abraço, eu posso gravar um áudio para ela com um bom conselho, com a palavra que vai abençoá-la. Então, como viver graciosamente? Entendendo que nas necessidades mínimas do outro, de ajudar um idoso a atravessar a rua, dar uma carona para alguém, dar um sorriso, um abraço, eu estou experimentando essas coisas e eu estou vivendo conforme o Evangelho quer que eu viva. Recebi graça e eu ofereço graça. E aí vem um outro aspecto que é muito complicado, que a gente foi acostumado a lidar com barganhas, com compensação. Então, por exemplo, hoje é seu aniversário e eu te dou um presente que você tem noção que ele custa R$100. No dia do meu aniversário, você vai se sentir constrangida ou constrangido a me dar também um presente de valor mais ou menos parecido, porque a gente gosta de compensar. A cultura brasileira tem muito do negócio do dever-obrigação. Um dia fulano fez algo para mim, agora eu devo obrigação para ele. A gente precisa romper com essa ideia de que fazer o bem para o outro é só se o outro fez o bem para mim antes. Dar algo significativo ou fazer um gesto significativo para o outro só se antes alguém fez para mim. Ou eu faço só se num futuro o outro fizer para mim. E eu já fico naquela expectativa. Não, hoje, no português, claro, a barriga dele doeu. Eu fui lá e abençoei. Amanhã, quando a minha doer, ele tem que me abençoar. Não tem. Pode ou não pode. Então a gente precisa romper com essa cultura. Eu faço esperando algo em troca ou eu só faço para quem já fez algo para mim. Então, a partir do momento que a gente entendeu a graça, e o que é entender a graça? Eu não merecia, você não merecia, e Jesus veio, se tornou igual a nós,
para curar o maior mal que a gente tem, que é o pecado. Às vezes o outro não merece. Você diz assim, como eu vou pagar um prato de comida para esse homem, para essa mulher maltrapilha, drogada, ganha um dinheiro em vez de gastar em comida, foi lá e gastou em droga? Ele não merece. A graça está justamente aí. Ele não merece, ela não merece, eu também não mereci. Jesus me amou e me salvou. O outro também é assim. Então é parar com essa coisa da compensação, né? Eu só faço esperando algo em troca ou só faço por alguém que já fez por mim ou já fez para mim. É entender que graça é viver de modo generoso e pegando aquele clássico provérbio popular, fazer o bem sem olhar a quem. Quem fez, quem vai fazer, não interessa. A minha missão nessa terra, enquanto alguém que entendeu a graça e que recebeu a graça, é fazer o bem para o próximo. Por fim, o que a gente percebe é que essa cultura de compensação, ela se tornou algo tão nocivo que ela adentrou também no ciclo religioso, da prática cristã de um modo geral, quando pessoas também assumem essa postura de barganha com Deus. Ou seja, eu vou dar uma grande oferta financeira e Deus vai me abençoar em troca. Eu vou fazer aqui algum sacrifício religioso, subir uma escadaria de joelho, pagar uma promessa daqui até Belo Horizonte andando a pé e Deus de alguma forma vai me abençoar. E isso não é o que o Evangelho diz, né? A gente precisa também romper com isso no aspecto religioso. Se você é um cristão ou uma cristã e está me assistindo agora, talvez você está experimentando o seu relacionamento com Deus de um jeito muito errado. Você está pensando assim, o que eu faço para Deus me aceitar? Ou o que eu faço para Deus me abençoar? Deus já te aceitou, Deus já te abençoou. A maior bênção que Ele podia te dar é o Filho, e Ele deu o Filho. Então você não precisa mais ficar pensando como eu vou alcançar a graça de Deus. Ele já te agraciou, Ele já te abençoou. Então rompa com esse ciclo, inclusive na sua expressão religiosa. Deus não cobra pedágio seu, Deus não cobra taxa sua para te abençoar. É graça, é de graça, é presente. E quando a gente percebe isso, a vida da gente muda em tudo. A gente passa a ter gratidão nas mínimas coisas. A gente passa a entender que um prato de comida, por mais que eu tenha trabalhado para comprar, foi Deus que me deu saúde. Eu sou grato a Deus para me dar os recursos para eu comprar aquele prato de comida. O fato de eu ter saúde, de eu levantar todos os dias, me colocar de pé, os meus músculos estão funcionando bem, os meus órgãos funcionam, Deus está me abençoando, eu preciso agradecer. E aí a gente começa a entender que murmuração não pode ter lugar no coração da gente. A gente olha para um Deus que nos abençoa tanto e ao invés de viver uma vida sempre reclamando, eu olho e tem um clássico hino que é cantado nas igrejas que diz, conte as bênçãos e dize quantas bênçãos você recebeu da mão divina de Deus e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez por você. Você vai ser mais grato quando você aprender a contar as bênçãos. Que Deus te abençoe e que você possa entender a graça que você recebeu, compartilhar a graça com os outros e viver de maneira mais grata por aquilo que Deus já fez por você e que outras pessoas têm feito pela sua vida. Caso você deseje entrar em contato conosco, basta enviar uma mensagem para o número que está sendo projetado aí na sua tela ou nos acompanhar em nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Caso você tenha perdido alguma parte ou a ministração da palavra, você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.